Segundo, ela não distingue veículos impressos dos meios eletrônicos. E essa é a distinção fundamental, porque os meios, rádio e televisão, são concessões do Estado, devido à limitação do espectro eletromagnético. Devem obedecer critérios de serviço público, devem ser normatizadas, reguladas, obedecer critérios de interesse público. Enquanto que os meios impressos, a melhor forma de entendê-los é de que valem todas as formas de propriedade, todas as maneiras de produção, todos os modelos, e esse é o que melhor serve à democracia. Não há como regular, controlar meios impressos, e não se deve tentar isso, exceto naqueles limites precisos de crimes de calúnia, de difamação, etc. Então, uma expressão equivocada. Na minha opinião, a expressão que se aproximaria melhor disso seria democratizar o mercado da comunicação. Porque em todas as sociedades capitalistas existem leis que coíbem a formação de monopólio e oligopólio, que são tendências naturais do capitalismo. A inclinação à concentração era natural no capitalismo. E ele próprio admite, mesmo dentro do discurso liberal, a necessidade de impor limites à concentração, e a cartelização é crime, inclusive. E a formação de monopólio e oligopólios é sempre colocado no limite. O CAD se reúne, discute há 2 anos se a Nestlé pode comprar a fábrica Garoto de chocolate. Porque uma empresa não pode ter mais do que 60% do mercado. Mas o CAD não se discute para discutir se a Globo pode comprar uma repetidora, se já tem tantos, ou se coisa desse tipo. Então é uma questão de mercado. Né? Melhor ainda, em vez de democratizar o mercado, seriam se a gente desenvolvesse palavras de ordem do tipo quebrar os monopólios, penalizar, impedir a cartelização e moralizar as concessões de rádio e televisão. Legalizar, porque é tudo ilegal. Simplesmente isso, é tudo ilegal. Tudo que acontece nas concessões é ilegal. Agora, quanto à expressão controle social, é um pouco mais complicado, porque embora esse conceito, como o Vinícius aponta, está na Constituição e se aplica em várias instâncias da nossa sociedade, como por exemplo na saúde, que já realiza suas conferências de saúde há décadas, e tem um movimento de saúde riquíssimo, né? No qual entra inclusive os sanitaristas, os quadros pensantes, por isso ele também teve sucesso, coisa que não acontece na mídia, né? Então, embora isso possa ser aceito, se aplique, até esteja inscrito na Constituição, uma coisa é você dizer controle social do orçamento, controle social da saúde, outra coisa é você dizer controle social da mídia, porque a palavra controle na mídia já suscita a ideia da censura, a ideia do comissário do povo, a ideia do fechamento, da proibição, da perseguição. Então é muito diferente você dizer controle social na saúde e você dizer controle social na mídia. No trato da mídia, eu digo sempre ao Vinícius, e aí existe um problema de linguagem meio delicada, a melhor ideologia é a ideologia liberal. E cobrar do liberalismo aquilo que ele proclama. Cobrar a busca da verdade, o pluralismo, o mercado de ideias, o respeito à liberdade individual, a liberdade de expressão. Nós sabemos que nada disso existe no capitalismo. Que o trabalho é alienado pelos detentores de produção, que não existe distinção entre informação e opinião. As teorias sociológicas nos explicam tudo isso, mas por que nós cobramos? Porque é uma cobrança, taticamente a melhor cobrança e a única possível. Por isso a palavra controle social é ruim. Semanticamente é ruim. A palavra controle já em si é ruim. Em qualquer campo da atividade humana. No campo da medicina, da psiquiatria, qualquer um, controle é ruim. Controle é controle. Então ela tem uma carga semântica ruim. Aplicada à mídia, ela é nefasta e ela vai fazer com que nós vamos dar armas para os nossos adversários. Entende? Acho que é isso.
Tiburcio acabou de chegar aqui, perdeu a fala do Bernardo, descendo o cacete do governo Lula, Tiburcio. Tiburcio era o homem do governo aqui. Para falar, para defender. Para defender. Obrigado pela presença, Tiburcio. Obrigado. Passar a palavra aqui para o Nazif, para a gente ir fechando aqui. Bom, os pontos aqui perguntam se o Sérgio é eleito, o que acontece? Eles não vão tudo embora. Hoje o que você tem é o seguinte: você tem um poder do Estado que não é usado contra os inimigos, infelizmente não é usado contra também os não inimigos também. E você tem um poder de mídia. Se os dois se juntam, estão lascados. Em relação... O Lula deu uma entrevista hoje na Folha, e daí lá para as tantas o entrevistador perguntou: mas e a burguesia? Ele falou: eu nunca usei essa palavra. Esse ponto é muito importante, até para reforçar o que o Bernardo colocou, porque efetivamente a gente tem uma frente. Veja, a mídia aqui tem um público politizado, um público de esquerda. As resistências contra a mídia são muito mais amplas do que a gente está vendo aqui. A mídia hoje, ela é o principal sustentáculo do modelo financista. Se pega desde a UDR até a BIMAC, tudo, está todo mundo descontente. A UDR outro dia levaram 4.000 fazendeiros lá em Brasília. A única nota que saiu é que um deles bebeu e quebrou um vidro lá. E se não sai na mídia, não vira política, não vira fato político. Então, esse descontentamento é geral. Quando abriu a Veja, mais a Unicamp, começa com aquela campanha contra livros didáticos, onde que pegou no breu? Foi quando comecei a guerra lá atrás com eles. Quando eu percebi que tinha uma jogada comercial no meio. Eu denunciei e eles entram em pânico. Até publicaram uma retificação. Por que entram em pânico lá? Porque daí o meio econômico começa a perceber que esse uso da mídia para jogadas comerciais, como é o uso da Folha pela UOL, isso aí pega no cerne dessa questão do capitalismo liberal que o Bernardo coloca muito bem aqui. Então, quando se fala em controle social, daí você restringe o círculo de aliados contra esse poder excessivo da mídia, restringe muito isso aí. Também que vem o Conselho de Jornalismo também. O Conselho de Jornalismo, por conta do Conselho de Jornalismo, porque você cria uma restrição, mas eu não desanimo, porque até hoje essa briga com a Veja, eu estou guardando a solidariedade do sindicato da FENAGE, eu acho que vai vir. Fiquei atrasado, mas vem. Mas você vê que se eu não estiver ligado ao grupo político, o sindicato da FENAGE ou da BI, eu não tenho solidariedade. Eu não tenho solidariedade. Eu não percebo. Então, enquanto você joga essa questão do controle social, o direito econômico ele bate muito bem nisso. Você tem duas coisas. Uma coisa é a concessão pública. Isso aí tem que prestar satisfação. Não pode ter controle ideológico, tem que ter um controle de concessão pública. Em relação à imprensa escrita, esse ponto que o Bernardo coloca, tem defendido bastante no blog lá, o direito econômico tem que tratar disso.